Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. E aí, povo? Alguma novidade? Vamos lá? Ninguém quer falar comigo? Poxa, estão sem vídeo, estão sem som. E aí, ninguém quer falar comigo? Tá todo de mal, tá todo mundo de mal comigo? Gente, boa tarde. Marcelo, você tá no horário errado. Marcelo, você tá no horário errado. Tua aula já foi. Marcelo Couras. Você não é do segundo D? Hein, Marcelinho? Marcelinho? Eu acho que o Marcelo tá no lugar errado. Deixa eu escrever para ele. Bom, gente, é o seguinte. Vamos conversar um pouquinho? Abre os microfones aí, vamos? Povo. Gente, ei. Rebeca, Giovana, Yasmin. Giovana, Yasmin Laisa, Lucas, Enzo Alexandre. Só você que tá. Nossa, mas ninguém. Pessoal. Oi. Tudo bom? Bem, galera. Conseguiram estabelecer conexão comigo? Giovana Nagarrama, abre o seu microfone para conversar comigo, pelo amor de Deus. Giovana? Yasmin Laisa. Vocês estão sem microfone? Estão com algum problema? Vamos, filha, abre o microfone para falar comigo. Oi. Então, gente, dá para vocês abrirem o microfone para conversar um instantinho comigo? Pessoal. Pessoal, hoje eu tenho atividade para vocês, só que tem que ter interação. E aí, como é que fica? Ninguém vai falar comigo? Giovana Rodrigues, abre teu microfone e fala comigo. Maria Eduarda, Oi. conversa comigo, por favor. Ninguém quer falar comigo? É física, já começou a aula. Ah, Enzo, vamos lá, gente. Vocês estão entrando agora? Estão conseguindo? Eba! Bora! Oi. Nossa, que difícil! Ah, eu que entrei muito cedo, era para ter entrado 6h10. Entrei antes. Meu Deus do É céu. porque eu tô aqui no computador, tem que colocar no celular. Ah, eu tava assim, meu Deus, ninguém entrou, eu tô sozinha, que é isso? Eu que entrei muito cedo, entrei acho que 2 minutos antes. Ai, meu Deus, que sufoco, eu achei que ninguém ia assistir a minha aula hoje. Tava até ficando nervosa já. Aí começou boba, né? Fala sério. É porque normalmente a gente entra antes que os professores. Pois é, hoje vocês entraram depois.
Não, vocês entraram 1 minuto antes. Isso é verdade. Eu que entrei mais cedo que vocês. Eu falei assim, meu Deus, não tem ninguém. Cadê todo mundo? Desculpa, galera, eu errei. Era para ter entrado 6, não, 4:10, eu entrei 4:05. Eu falei assim, meu Deus, cadê todo mundo? Tô ficando doida da barriga. Sabe o que é, né? É saudade de vocês. É bem essa verdade, saudade de vocês. Vocês estão com saudade de mim? Sim. Ah, eu também. Hoje eu tenho uma missão para vocês. Ué. Hoje a gente vai estudar uma coisa que é muito importante para vocês, tá entendendo? Que vai fazer falta se vocês não aprenderem direito. Entendeu a questão? Sim. Tá. Isso que eu vou ensinar a vocês vai ser muito importante depois nas aulas de física teórica. Que significa que se você não aprender agora, depois você vai ter que aprender sozinho. Nem que seja assim, ó, aos puxões de orelha. Porque se você não aprender direitinho, você vai ter dificuldade em conversão de unidades. Tá claro? E essa conversão de unidades é muito importante, porque a gente trabalha sempre no sistema internacional de unidades. E as coisas que a gente recebe em medidas, normalmente nos exercícios de física teórica, estão em centímetros ou milímetros ou em quilômetros. As outras escalas do sistema métrico, eles não usam muito, eles não fornecem muito. Mas é bom de Professora, saber. Fala. a gente estudou ontem em física teórica sobre a unidade de medida Kelvin. Ah, Kelvin é temperatura. Sim. A gente Kelvin viu várias é unidades unidade- de medida. Exatamente. Kelvin é a unidade de temperatura usada pelos cientistas, tá certo? Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente pega um termômetro para tirar a temperatura da gente, a temperatura tem unidade em graus Celsius, ou simplesmente graus Celsius, na unidade que a gente usa aqui. Qualquer termômetro que a gente pegue para usar aqui, assim, uma bolinha e um C maiúsculo, significa graus Celsius, tá certo? Agora, nos países de língua inglesa, a professora vai falar com vocês, é a Natália, né, que é a professora de vocês? Sim. Ela vai falar graus Fahrenheit, que parece aquele perfume que tem para comprar importado Fahrenheit. Escreve daquele jeito mesmo, lê daquele jeito. Escreve Fahrenheit e se lê Fahrenheit, né? E essa unidade é usada nos países de língua inglesa, tanto que a numeração, quando você pega algum texto que está em inglês para ler em português, a temperatura está diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, 0 graus Celsius é água no estado sólido, gelo. Lá nos Estados Unidos é 32 graus Fahrenheit para estar no estado sólido. Tá dando para entender a diferença? Mas Professora, seria menos 32 graus negativos? Não. 0 graus Celsius no Brasil corresponde a 32 graus Fahrenheit nos Estados Unidos ou na Europa, que representa 0 graus Celsius. É a mesma temperatura, presta atenção, é a mesma temperatura com escala diferente. Entendeu? Que nem aqui no Brasil. Deixa eu só concluir. A gente, quando a gente coloca um termômetro destes, um termômetro comum, numa panela com água fervendo, no grau Celsius, a água começa a ferver a 100 graus Celsius, assim, borbulhando na panela. Se a gente pegar um termômetro americano ou da Inglaterra e usar, ele não vai marcar 100 graus Celsius, ele vai marcar 212 Fahrenheit. É a mesma temperatura com escala diferente. É isso que eu quis dizer para vocês. 32 Fahrenheit é a mesma temperatura de 0 graus. Quando a gente fala menos, significa que é abaixo de 0. Deu para entender? Então, por isso que normalmente quando ocorre uma notícia nesses países de língua inglesa, quando eles falam da temperatura, é tão diferente dos graus Celsius que a gente pensa que é algo impossível de sobreviver. Exatamente. Por exemplo, na escala Kelvin, a professora Natália deve ter ensinado vocês que 0 graus Celsius é igual a menos 273 Kelvin. Não foi isso que ela ensinou vocês? A gente ainda não aprofundou sobre isso. Então, ela vai aprofundar com vocês e vai falar que a temperatura na escala Fahrenheit é menos 273. Professora, eu pesquisei um pouco sobre... Menos 273? Espera, 273. Espera, deu tilt na professora. A professora deu... Deixa eu pegar um negócio para olhar aqui. Deu tilt. Oh, meu Deus do céu, a professora tá ficando gaga. Espera, deixa eu pegar o termômetro aqui.
Deixa eu só pegar um negocinho para confirmar, tá? Não, mentira, não é menos 273, é 273. Tô ficando louca. Ó, acabei de pegar aqui a apostila para olhar. Ó, tô ficando louca. 273 graus Kelvin é 0 graus Celsius, que é igual a 32 Fahrenheit. Menos 273 é uma temperatura muito abaixo. Entendeu a diferença agora? Mais ou menos. Tá bom. Por exemplo, quando a gente, aqui no Brasil, quando a gente vai para um lugar que está assim, menos 10 graus Celsius, menos 10 graus Celsius significa a temperatura abaixo de zero. Significa que está num lugar muito frio. Deu para entender? Sim. Tá? Porque o nosso nível de padrão, abaixo negativo, grau negativo, significa a temperatura muito baixa. Oi, Luiz Henrique. Oi, todo mundo. Para todo mundo que chegou depois. Ó, eu vou deixar vocês com o microfone aberto, porque vocês já são grandinhos para isso. Tá bom? Professora, Pergunta. eu pesquisei sobre como calcular a área de um cilindro e eles me demonstraram que quando a gente corta em determinada área, a gente forma um quadrado e duas circunferências. Exatamente. Um quadrado não, um retângulo. É, um retângulo. Um retângulo. Professora, Oi. ontem a gente estava discutindo isso em física teórica, que nem da temperatura, a gente também fala peso e nos Estados Unidos é libra. É, porque é diferente. Lá, eles não veem massa em grama, eles veem massa em libra. Por isso que, sabe essa balança aqui, ó? Deixa eu pegar aqui. Tá vendo essa balança aqui? Que a gente usa no laboratório? A gente, quando a gente liga... Não precisa nem ligar. Dá para ver que aqui tem grama e onças fluídas? Sim. Onça fluída é unidade de libra, que seria o peso deles, que é a massa deles. Eles medem em libras a massa. A gente mede a massa em gramas. Deu para entender a diferença? Só que eles não falam massa, eles falam... o que você falou? Libra, né? Eles falam libra, que é a mesma coisa, tá bom? Só que assim, é a tradução que é diferente. A libra deles é a nossa massa. A unidade nossa é gramas e a deles é onças fluídas. Deu para entender, gente? Ó, esse aqui, ó. Esse é de Por exemplo, quando eles falam que algum objeto tem 60 libras, quer dizer a massa do objeto. É. Não quer dizer... Como assim? Não significa unidade de medida. Não, é unidade de medida na língua inglesa, amor. Ah, tá. Só que como a língua inglesa é diferente do português do Brasil, a unidade a gente trabalha com unidade diferente, mas significa a mesma coisa, só que o valor numérico é diferente. Se você pesquisar, existe uma relação de conversão entre gramas e libras. Entendeu agora? Tá. Sim. É que nem quando a gente pega aquelas réguas que tem um lado centímetro, o outro lado polegada. Lá eles não medem em centímetro e em metro, eles medem em polegadas. Por isso que quando a gente compra televisão, o pessoal fala assim, é 110 polegadas, porque é a medida que eles usam da polegada, que é 3, alguma coisa centímetros, equivalente medindo na diagonal, entendeu? Sim. Tá bom? Tá? Então, quando a gente fala 273 Kelvin, ela é a temperatura de 0 graus Celsius, tá? Que é a temperatura de 32 Fahrenheit. 32 graus. 32 graus Fahrenheit. Então, nos países de língua inglesa, fala 32 Fahrenheit. Aqui no Brasil, a gente fala Celsius. E o Kelvin, quem usa mais são os cientistas, deu para entender? Sim. Então, qualquer artigo científico, quando você for estudar mais para frente, quando você vê a temperatura, vai estar tudo em Kelvin. Quando você for estudar mais para frente em física teórica, no colegial, você vai ver que tem algumas matérias que a gente estuda e a temperatura está em Kelvin, não está em graus Celsius nem em grau Fahrenheit, tá bom? Tá. Tá bom? Bom, hoje eu me adiantei, entrei um pouquinho antes, eu ficava assim, meu Deus do céu, cadê todo mundo? Né? Agora chegou todo mundo, eu tô mó feliz que tá todo mundo aqui, tá? Hoje eu vou pedir uma coisa para vocês. A gente vai estudar, já que a gente vai estudar conversão de unidade, eu preciso que vocês tenham em mãos uma régua, certo? E peguem a apostila de vocês, aquela apostila que vocês usam em sala de aula, aquela gordinha. Quem tiver com ela perto é só pegar. Quem quiser
Quem não tiver com ela e não der para medir, não tem problema. Alguém mede e a gente confere as medidas, tá bom? E depois a gente preenche a nossa tabela. Então, hoje a gente vai estudar conversão de unidades. Tá joia? Sim. Bora lá pegar a apostila e medir? Ó, vocês vão pegar a apostila, vão pegar a régua. Se precisar, deixa em cima da mesa, tá bom? Ó, vamos combinar. Este lado aqui vai ser o comprimento. Este lado vai ser a largura. E aqui vai ser a espessura da apostila de vocês, tá bom? Ó, repetindo. Comprimento, largura. E este lado aqui vai ser a espessura. Em vez de falar altura, eu vou escrever espessura, tá bom? Pode pegar a apostila de vocês e a régua e medir e escrever aí no cantinho. Quem é que tá ouvindo música? Professora, o comprimento deu... Oi. Fale. Deu 26,5,3. Vamos lá. 26, pode ser 26,3. O meu deu 27,5. 27,5? O meu deu O comprimento? 26,5. Vocês estão medindo assim? Sim. Vocês colocaram o zero da régua bem aqui? Sim. Vê se a régua não tá torta. Se a régua estiver torta, dá diferença. Não, o meu deu novamente o 26,5. Quem mediu e deu 27, vê se a régua não tá torta. Se a régua estiver torta, dá diferença. Não, deu 27,5 mesmo. Nossa, vocês estão usando qual apostila? A apostila é a mesma apostila ou a apostila diferente? Vai ver que é o corte que é diferente, não tem problema. Depois a gente dá um jeito arredonda. Hã? Usando a apostila 1. Apostila 1? Eu também estou usando a apostila 1. Tá bom. De repente, pode ser, na hora de fabricar, deu uma diferença de 3 milímetros. Tá certo? Porque pode ter essa diferença. A gente escolhe a medida. Agora, mede aqui para ver quanto que deu. Na apostila de vocês. Mede bem aqui na pontinha por causa do espiral aqui. Por causa do arame, do arame da apostila. Mede bem aqui no cantinho. Luiz Henrique, tu vai esperar o pessoal medir? Tu não vai medir? Deu 22,9. Eu peguei o Luiz no flagra, ele tá olhando pra minha cara e não tá fazendo nada. Peguei ele no pulo. É que vocês deixam o microfone, a câmera desligada, então quem deixa com a câmera ligada, eu pego se tá fazendo ou não. O meu deu 23. 23? Tá bom. Inteiro. Agora vocês vão fazer assim, ó. Tenta medir essa parte aqui. Professora. Oi. O meu resultado, eu fiz novamente o comprimento e deu 27. Legal. Agora tenta medir aqui, ó, que é a espessura da apostila de vocês. Tá. Aqui, mede a espessura de vocês. 2,5 centímetros. Ok. Todo mundo deu essa medida? Isso. Rebeca, tá fazendo? Nossa. Tô. Deu essa mesma medida, Rê? Sim. Ok. Então, todo mundo... As medidas que as meninas falaram, todo mundo conseguiu? No slip tem diferença sim, com a capa sem capa. Tá medindo sem capa? E Felipe, abre teu microfone e fala comigo, meu filho. Não, professora. Felipe? Oi, professora. Abre o microfone. Não. Deu diferença. A tua Alô? apostila tá sem capa, meu filho? Não, não é isso que eu tô falando. É que naquela hora tinha dado a Giovana diferente da Duda. Às vezes uma mediu na capa e outra mediu na folha. Ah, entendi. Obrigada. Ah, tá. Vocês mediram na folha ou na capa, meninas? Eu medi na capa. Mediram na capa. Se deu diferença, às vezes a régua aqui tá um pouquinho torta. Tá bom? Tá. Deu quase igual, só de meio centímetro. Meio centímetro ou meio milímetro? Não, meio centímetro. Meio centímetro? Não. Tudo bem, a gente arredonda, pode ser? Meio centímetro. Pode. Então a gente deixa as duas medidas, aí a gente amplia a nossa tabela, tá? Então, bora.
eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela e a gente vai preencher junto algumas coisas para relembrar. Antes que eu me esqueça, antes de compartilhar a tela, vocês lembram quais são os múltiplos do metro? Professora, eu não entendi. Vocês lembram quais são os múltiplos do metro? Quilômetro, O milímetro, centímetro, decâmetro. Centímetro é submúltiplo. Então, é centímetro, decímetro e milímetro. Tá claro aqui? Tá. Tá, ó, ordem correta. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essa é a ordem correta, tá certo? Tá. O metro fica no meio, tá bom? Então, eu vou compartilhar uma tela, a gente vai trabalhar nos dados. Eu vou deixar o microfone de vocês aberto, vocês vão trabalhar junto comigo, tá bom? Professora, eu não entendi porque os múltiplos de metros são o quilômetro, hectômetro e decâmetro? Sim, porque são as medidas maiores que 1 metro. Por isso que tem o nome de múltiplo. Quem é múltiplo é maior que 1 metro. Quem é sub é menor que 1 metro. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, descompartilhar a tela. Cadê? Ai, meu Deus, estava aqui agorinha mesmo. Jesus amado. Tá aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma fita métrica. Tá? Tá vendo isso aqui? Dá pra ver? Tá todo mundo enxergando a minha fita métrica aí pela câmera? Sim. Sim. Tá. Essa fita métrica aqui, ó, se eu for puxando ela devagar, ela tem o comprimento de 150 centímetros. Ela tem 1,5 metros. Quando eu coloco aqui no 100, significa 1 metro. Então, se você reparar, esse lado aqui está todo colorido. Colorido, não está todo colorido? Significa que a cada 10 unidades representa 1 decímetro. Então, ó, primeiro decímetro, segundo decímetro, terceiro decímetro, quarto decímetro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Significa que 1 metro que tem 100 centímetros tem 10 decímetros, que é uma unidade que é submúltiplo do metro. Deu para entender? Sim. Sim. Agora, se você observar aqui, cada medida aqui tem um risquinho do milímetro. Esse aqui tá torto. Deixa eu pegar o outro lado. Aqui esse lado aqui tá melhor. Ó, aqui, ó. Esse lado aqui, tá vendo esse lado aqui? Esse lado representa os milímetros. Este lado aqui está de meio em meio centímetro. Tá claro aqui? Quem é a melhor divisão para medir alguma coisa? O milímetro. Por quê? Porque ela é a menor unidade da escala do sistema métrico. Deu para entender? Por isso que quando você vai medir alguma coisa usando a régua, você usa o que dá em centímetro, o restante você usa em quem? Em milímetro. Deu para entender, gente? Aí você lê, por exemplo, 5, que nem você falou que tinha 26,3. 26, opa, aqui já não tem mais. Deixa eu ir pro lado de cá. 26, cadê 26? 26, aqui ó, 26, aí pega os milímetros, então vai ficar 26, o tanto de milímetro, tanto de risquinho que você tem. Deu para entender? Por isso que quando você leu a apostila, você falou assim, deu 26,4 ou 5 centímetros. Aí tá certo. Se for para transformar em milímetros, seria 265 milímetros. Deu para entender a diferença, amore? Sim. Sim. Agora nós vamos preencher nossa tabela, tá? Então, vamos voltar aqui. Agora o Luiz Henrique desligou a câmera, só porque eu falei que ele não estava fazendo nada. Ai, magoei. Gente, eu vou compartilhar a tela. Esse daqui. Ó. Professora, eu só não entendi sobre o milímetro ser a melhor unidade de medida para dividir. Não, para medir.
Porque você mede no menor tamanho, você mede tudo que você tiver direito. Que nem a sua. Você não tinha falado que a tua apostila tinha dado 26, alguma coisa? Sim. Então, esse vírgula alguma coisa seria as medidas em milímetro, só que quando você coloca em centímetro, você põe a vírgula para separar o centímetro do milímetro, entendeu? Então, quer dizer, porque o milímetro ele deixa explícito, dá para medir várias coisas, vários objetos? Dá o valor exato dele em milímetro. Então, quando você vai medir alguma coisa muito pequenininha, a gente usa milímetro. Deu para entender? Sim. Tá? Deixa eu ver, alguém quer perguntar alguma coisa? Por que não fica sem vírgula? Porque se você tirar a vírgula do lugar, vira outro número, tá, Luiz Felipe? Vamos lá, comprimento da apostila. Quem vai falar para mim quanto que deu? A gente vai usar 26. Quanto que deu o comprimento, Duda? Coloca 27. 27. Deu 27 certinho? Sim. Então, 27. Quer dizer, 27,5. Entre 27 e 27,5. 27,5 ou 27,5 inteirinho? Não, entre 27 e 27,5. Vou ter que escolher um número. Não. Qual foi o valor exato que vocês leram? O meu mediu 27,3. 27,3? Ok, então 27,3. Tudo bem aqui? Sim. Tá. A outra medida, largura, deu quanto? Deu 23. Certinho? 23. Sim. Sim. Tá. Eu coloco vírgula zero, só deixo 23. Vocês decidem. Pode colocar 23? vírgula zero. Vírgula zero? Sim. Tá bom, vírgula zero. Agora fala para mim qual foi a espessura da apostila. Acho que foi 2,5 que a Duda falou. Foi 2,5. 2,5. Opa, errei. 2,5. Esqueci, tinha que descer. 2,5. Agora presta atenção, eu vou fazer da de cima. Vamos fazer junto, tá? Ó, quando a gente transforma centímetro em milímetro, tá vendo essa vírgula que tá aqui no meio do 3, entre o 7 e o 3? Sim. Ela muda de lugar, ela vem para cá, então vai ficar 273 milímetros. Eu vou escrever aqui, vírgula, se quiser bota um zero. Se quiser bota um zero, deu para entender? Sim. Tá? Quando eu quero transformar centímetro para decímetro, tá vendo que a vírgula tá aqui? Ela muda de lugar. Ela vem entre o 2 e o 7. Então, vai ficar 2, vírgula. 73. Aí vai ficar 7,3. Deu para entender? Sim. Professora, Fala. agora que eu entendi muito bem sobre os múltiplos e submúltiplos. Conseguiu entender agora? Consegui, porque os maiores seriam... É possível dividir pelo metro. Os menores seriam mais difíceis. Daria um número inteiro. Exatamente. Por exemplo, quando a gente mede a distância da cidade, por exemplo, quando a gente vai para São Paulo, daqui para São Paulo, a estrada não está em quilômetros? Sim. Por que está em quilômetros? Porque se for usar centímetro ou metro, vai dar um número muito grande. Deu para entender? Sim. Tá certo? Professora, Fala. a vírgula, cada vez que é em direção ao quilômetro, ela vai para frente. Vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Deu para entender? Por exemplo, para virar metro, não tinha que ter um número ali para pôr a vírgula? Sim. Então, como não tem número para pôr a vírgula, a gente vai colocar 0,073. A gente vai colocar o 0, aí vai ficar 273. Deu para entender? Sim. Aí, aqui não tem que virar de canto, a vírgula sai daqui e vem para cá, só que não tem nenhum número aqui. Então, de novo. 0,0. Exatamente, vai ficar 0, aí, 0,273. só que agora, este 0 é da casa do metro, tá certo? 273. Sim. Deu para entender? Sim. Sim? Aqui, Sim. eu vou fazer o seguinte, a vírgula tem que vir para cá. Então, tem que botar um 0 porque não tem número. Se tivesse número, não precisava. Tá dando para entender, gente? Então, vai ficar 0,
Agora volta pro preto. Professora, Fala. quais seriam as classificações dos números depois da vírgula? Antes da vírgula? Não, depois. Tá. Aqui é quilômetro, aqui é hectômetro. Este zero está na casa do decâmetro. Este zero está na casa do metro. Agora eu vou colocar o 2 que está na casa do decímetro. O 3 que está na casa do... O 7 está no centímetro. E o 3 que estava na casa do milímetro. Deu para entender? Mas é porque eu queria, na verdade, as classificações quando um número é depois do zero. A gente já estudou, mas eu não lembro muito bem. Amor, esses números depois do zero, que zero que você está falando? Não, é porque seria, por exemplo, que tem o... esquece. Não esqueço não, pode falar. Tá vendo esse primeiro zero aqui? Sim. Esse zero tá na casa do hectômetro. Tá certo? Esse segundo zero aqui tá na casa do decâmetro, que é esse zero aqui que tá vermelho e ficou preto. Tá entendendo? Então ele se torna um fixo. Exatamente. Esse zero aqui é o zero do metro, que mudou de lugar. Porque a vírgula foi para frente, foi para a esquerda. Se a vírgula foi para a esquerda e não tem nenhum número depois do 2, a gente tem que ir botando vírgula, tem que botar a vírgula e o zero da casa que ele representa. Deu para entender? Sim. Por isso que aqui, ó, tá vendo? Quando foi daqui para cá, eu botei vírgula zero. Essa vírgula zero, se eu não quiser escrever, não precisa. Deu para entender? Se eu quiser deixar... Nesse caso de milímetro para o quilômetro, ele iria dividindo por 10. Assim. Tem que andar assim, de 10 em 10. Seria a divisão por 10. Se fosse de quilômetros para milímetros, seria multiplicação por 10. Não, não por direto, mais, mas 1 milhão. por casa. Tá, se você for pensar de casa em casa, seria de 10 em 10. Sim. Tá? Deu para entender? Sim. Tá. Então, aqui se a gente for escrever, vai ficar 0, tá certo? 0, 0. Opa, deixa eu voltar, tem que ser preto. O 0 do hectômetro, o 0 do decâmetro, o 0 do metro, o 2 do decímetro, o 7 do centímetro e o 3 do milímetro. Foi? Deu para entender? Sim. Ok. Sim. Deu para entender todo mundo, então? Então, olha, tá vendo essa linha que a gente acabou de escrever? Todos os números significam a mesma coisa, só que em escalas diferentes. Tá claro? Ou seja, 27 centímetros, que é o comprimento da nossa apostila, eu posso transformar em quilômetro, eu posso transformar em hectômetro, decâmetro, posso transformar em qualquer unidade. Só que assim, parece olhando assim, a grosso modo... Parece um número diferente. Parece que é diferente, mas não é diferente. Vocês aprenderam isso comigo no 6º ano, no 4º bimestre. Como foi no finalzinho do 4º bimestre, tem gente que não lembra direito. Lembra disso? Sim. Por que a gente está retomando agora? Porque é importante vocês relembrarem isso, que agora que vocês estão no 8º ano, porque daqui a pouco, depois que passar a parte dos termômetros, a professora Natália vai entrar em movimento, vai falar de velocidade, vai falar de distância percorrida. Então, vocês precisam conhecer essas unidades de conversão. Tá claro? Sim. Sim? Muito bem. Ó, a gente tem mais... Professora, ele seria o mesmo número porque se a gente utilizasse quilômetros, por exemplo, para representar o comprimento da apostila, seria a mesma coisa. Se a gente fizesse um desenho. É isso mesmo. Você entendeu direitinho. É isso mesmo. Acertou. Você entendeu agora? Sim. Então, que nem aqui, ó. Eu preciso transformar 23 centímetros em milímetro. Como é que fica, pessoal? 230. 230 milímetros. 230. Precisa pôr vírgula... Opa. Ah, pera. O que eu fiz? Ah, escrevi no lugar errado. Eu acho que a senhora Eu que escrevi no lugar errado. Ai. É. Ah! Eu tinha que escrever aqui. Não é isso?
230. Se eu quiser escrever só 230, tá certo? Sim. Sim. Sim, tá certo. E aqui, como é que fica aqui? Ficaria 2,30. 2,30. Poderia arredondar para 2,3? Pode. Pode arredondar para 2,3. Deixa eu botar aqui de vermelho. Vermelho. Pode sim, meu anjo. Tá? E aqui, como é que fica? 0,23. 0,23. 0, Eu acho que a gente só pode tirar o 0 porque não tem diferença no valor e também porque tem diversos zeros atrás. Exatamente. Você falou tudo, Duda. Você entendeu agora? Por que a gente pode tirar o 0? Porque ele não tem significado aí. Nossa, quem foi porque eu estava com dúvida sobre a classificação dessas casas. Agora Depois você da entende. vírgula, se tem... Você entendeu agora? Sim. Então, cada número representa alguma coisa. Se eu colocasse o 0 aqui, ele ia estar na casa do milímetro. Tá dando para entender? Sim. Se eu quiser colocar o 0 aqui, eu posso. Ele está na casa de quem? Do milímetro. Tá certo? Então, vamos terminar de completar aqui. Aqui vai ficar 0,023. Deixa eu fazer isso aqui. Este aqui eu vou pôr em vermelho. E aqui vai ficar 0,0023. Primeiro zero. E vocês perceberam que sempre o primeiro zero, a vírgula vem sempre no primeiro zero? A Karen tá explicando, Lourenço. E aí? A aula de 40 minutos, ainda fica enrolando. Ih, alguém tá levando bronca. Vocês perceberam aqui que o zero, a vírgula vem sempre no primeiro zero? Vocês perceberam? Sim. Então vai ficar 0, o zero do 0,23. E o primeiro zero está na casa do quilômetro. Professora, tá faltando um zero. Falta um zero? Comi um zero? Da casa do hectômetro. Agora tá certo? Quilômetro. Agora tá certo? Sim. Sim. Olha lá, 1, 0, 2, É que eu 0, tava falando 3, do 0. zero do hectômetro. Tá vendo? Foi bom eu ter errado, para ver se vocês estão prestando atenção. Deu para pegar? Sim. Sim? Então vamos preencher essa última aqui. Vai ficar como aqui? 250. 25. 250 ou 225? 25. 250. Ou 250. Poderia ser os dois. Eu acho que é 250. Porque a vírgula não vem para cá. Ai, não, faltou. Sim, mas não ficaria 25? Tá certo, eu fiz errado. Você tá certíssima, eu que fiz errado. Vai ficar 25 mesmo. Tá certinha, eu que fiz errado. Olha, que distração da minha parte, hein? Então, aqui, se eu quisesse colocar, a vírgula ia ficar assim, ó. Vírgula 0, ia ficar 25,0. Meu Deus! Alguém superou a mim! Professora, que legal! Fala. Se pudesse colocar o 0, o centímetro automaticamente seria o 25. Sim. Ah, tá. Seria que nem o número de cima, entendeu? Sim. Aqui vai ficar 0,25. 25. Esse daqui é em vermelho, porque não tem nenhum número antes do 2 aqui, tá certo? E aqui, Sim. como é que fica? 0,025. Reparem que a vírgula sempre fica no primeiro zero. Deu para entender, gente? Tá? Depois aqui, como é que fica? 0,0025. Ih, alguém tá levando bronca aí. Vocês conseguiram descobrir quem foi que levou bronca? Foi o Lourenço, não foi? Ele já tava tomando antes. O Lorenzo? Ele já tava tomando bronca antes. Pior que ele deixou o microfone aberto, todo mundo descobriu que ele levou bronca. Ai, meu Deus. Ó, 0,00025. Foi? Professora, melhor você fazer mais rápido, que só falta 1 minuto. Não faz mal. A gente vai terminar aqui as medidas, vocês vão montar o relatório, depois semana que vem a gente continua o relatório, não tem problema.
Tá? Mas, Tá bom? A gente pode continuar semana que vem o mesmo relatório. Sem problema. tá. É porque não vai dar tempo de copiar todos. Não, semana que vem eu passo. Não tem problema, amor. Semana que vem eu passo. Pode ser? Tá. Vamos só entender como é que... Tá certo os negócios aqui, gente?